Fala aí, galera do Retrocine, tudo bem com vocês? Mano, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Galera, é o seguinte, eu tô aqui com a minha xícara transbordando de café e faz muito tempo que eu não trago aqui no canal vídeos de coleção, assim, falando da minha coleção. Quero trazer um pouco mais sobre isso, porque minha coleção são capturas de tempo e vamos dizer assim, que a oportunidade que eu tenho quando eu trago algum vídeo de coleção é falar sobre um pouco da minha vida, um pouco das paradas que passam dentro do meu HD. E nesse primeiro vídeo aqui, como já existem vários, mas eu considero esse o primeiro vídeo sobre coleção, eu quero abrir o Guardiões do Passado com uma coleção de discos de vinil que eu tô fazendo há mais ou menos uns 2 anos, e quero falar um pouco de alguns discos que são, na verdade, viradas de chave na minha cabeça. Logo depois da vinheta frenética, everybody. Para começar aqui, eu quero falar que esse disco foi uma virada de chave na minha vida recentemente. Já tinha ouvido várias vezes essa mulher, mas eu não tinha uma conexão tão everybody com essa mina. E, mano, Rita Lee, saúde. Esse disco não tá lá bom estado, mas eu paguei baratinho nele, e os discos da Rita Lee são muito, muito difíceis de achar. Eu tô muito atrás do disco Buddy Up. Só pra vocês terem uma ideia, né? Eu já tinha ouvido as músicas da Rita Lee, mas eu não tinha uma conexão que nem eu tenho agora. E, sabe, passou despercebida ali na adolescência. Aí eu tive um burnout em 2024, fiquei tratando até agora, estou tratando. E eu tava numa tarde de segunda-feira em casa, lavando roupa, tomando uma cerveja. E aí chegou o disco e eu coloquei na vitrola. E, cara, eu amo essa mulher. Eu li a literatura primeiro, tudo que existe dela, e eu sempre me identifiquei. Comecei a me identificar. E depois falei, mano, eu preciso ouvir. E vou falar pra vocês, eu sou tão fã dessa mulher que eu sonhei... Eu sonhei que ela tava lá no terraço de casa, a gente tava tomando cerveja, e ela era aquela figura do disco Buddy Up, que eu vou deixar aqui uma imagem pra vocês verem. E a gente tava falando sobre música, mano, sobre várias outras paradas. E, cara, é maravilhosa. Eu me arrependo, mano, de não ter dado tanta importância na época que ela tava viva. Mas é o amor da minha vida, tia Rita. Esse aqui é um disco do The Police, eu já mostrei ele aqui no canal. Esse disco tem até uma dedicatória da minha amiga, porque a música do Dudu da Dadá que vocês viram no filme O Último Americano Virgem, numa parada ali que eles estão fazendo, essa música aqui eu ficava muito crazy dançando lá na rua, mas não vou falar não. Só era muito doido. Domino Dancing, né? All day, watch enfim, a hipotermia. Echoes in the Bunny, isso aqui era o clichê de festa de garagem. Se não tocar Echoes in the Bunny, eu nem me chama que eu não vou. Não vou mesmo. Agora esse aqui, velho, esse aqui é o disco, cara. Esse aqui é o disco. Alice Cooper Trash. Cara, como eu gosto desse disco, eu já ouvi ele a exaustão. Se bobear, a vitrola olha pra esse disco e fala, não, vamos tocar, já nem precisa você pôr. E vou tirar com cuidado. Eu nem gosto de ficar tirando os discos assim, eu tô tirando pra gravar. Tem disco aqui que eu não quero nem tirar da capa, porque são discos raros, né, mano? A época que eu conheci a Alice Cooper, eu cabulei aula e tinha uma banda aqui na rua de casa. Ainda existe essa banda, né? Mas foi se perdendo os integrantes, e eles estavam tocando Poison, e eu fiquei do lado de fora, jurando que eles iam me convidar pra assistir lá, eles tocando, mas eles não me convidaram. Inclusive, teve show recentemente aqui, um ensaio, fiquei do lado de fora vendo se eles iam me chamar, eles me chamaram. Mas enfim, a hipotermia, tinha um cara ouvindo esse disco aqui, e esse cara é o responsável por eu gostar desse disco e por gostar de rock. O vídeo não ficar muito longo também, não vou ficar falando muita coisa. Esse aqui eu acho que, mano, isso aqui é antemporal. Eu acho que todo mundo que curte heavy metal deve conhecer esse disco do Sabá.
Esse disco eu tenho dó de ouvir porque eu tenho medo dele riscar. É um disco... Galera, quando eu falo raro, eu falo tipo de DVD, algumas paradas assim. Mas esse disco aqui, ele é Everybody Together de raro. E esse disco aqui, ele tem um significado tão imenso porque foi uma amiga que me deu. E cada vez que eu olho pra esse disco, eu falo, a minha é foda. Ah, esse aqui, mano, pelo amor de Deus, né? Quem não, né? Quem nunca? Quem não ia... Quem não tem um sonho, né, galera, de Cavaleiros do Zodíaco? Esse disco foi o primeiro disco que eu comprei depois que eu voltei a colecionar. E eu paguei até baratinho. Hoje eu fui ver, o disco tá extremamente raro. E ele tem um encarte das músicas, mano. É que o meu rasgou, né? A vitória alcançar. Eu comprei usado. Alguém escreveu aqui, ó. A vitória alcançar. Eu acho que... Eu não sei, né, qual é a preferência da galera, mas eu lembro que na época, Cavaleiros do Zodíaco, quando passava na manchete, a gente já chegava da escola já, mano, não tinha novela, não tinha nada. Eu lembro que eu tinha uma TV preta e branca de tubo, eu assistia nela, porque minha mãe assistia outra programação e marcou demais a minha adolescência. Taiketo, eu gosto desse disco porque ele me remete paradas muito boas da minha vida, sabe? Eu falo que as músicas que eu gosto de sair sem rumo com meus R$2 no bolso, esse disco pra mim assim é um disco que, sei lá, parece que minha dopamina sobe, não sei. Legião Urbana, vou mostrar os dois que eu tenho. Eu já ouvi a exaustão. Pra mim esse aqui é o melhor disco de rock brasileiro da época, o 2. E esse aqui é esse aqui. Lógico, mano. Will, você é fã do Sabá? Não, eu nunca falo que eu sou fã. Eu sou fã da Rita Lee, mano. Eu não manjo tudo de rock. Eu curto muito. Eu gosto demais desse disco aqui porque ele tem uma música chamada Fluff, que é um instrumental assim que eu lembro que quando eu era mais novo, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, cara, eu me vejo tiozão com meus anel de caveira sentado num bar qualquer, tomando uma birita ou qualquer outra parada. E essa música não saiu da minha cabeça, mano, é tipo a trilha sonora de um momento da minha vida. Black Sabbath. Vou mostrar os droids não... Esses dois aqui eu sou apaixonado, mas gosto muito mais do primeiro, embora tenha ali as variações de vocais da banda e tudo, mas eu curto, se fosse pra me escolher entre os dois discos, eu prefiro esse, do que esse aqui, o Master. Por quê? Porque eu não sei, mano, sei lá, eu vou falar que eu sou um fan poser, porque eu não manjo tudo da banda, eu não decoro o nome de ninguém, e eu só vou mesmo pela música. Olha... Como eu posso te dizer isso, gente? É uma parada muito sinistra. O Iron Maiden já veio no Brasil umas 50 mil vezes. E toda vez eu falo, eu vou tentar ir, eu não consigo, mano. Eu tô doido pra ir no show do Iron Maiden. E esses discos aqui, esse aqui remete muito à minha adolescência, quando eu comecei a escutar Iron Maiden, lógico, primeirão. E... esse aqui eu lembro que na época eu vi a capa, eu queria só a capa mesmo, eu não queria o disco. Até eu ouvi o disco. Eu também já ouvi esses discos aqui a exaustão. E eu não tenho mais, tipo, sabe quando você escuta, mas você escuta de novo? É Iron Maiden. Se eu tivesse que dizer se eu me inspiro em alguma pessoa, seria o David Bowie. Eu ganhei de aniversário esse disco. É um disco frenético. Galera, eu não é nem por maldade. Eu não vou ficar tirando todos eles da capa. Por quê? Porque eu tenho medo de estragar. Ai, Will, mas por quê? No final do vídeo eu vou colocar um disco pra vocês verem e vou deixar uma surpresa pra vocês aqui. Uma surpresa qual é, Will? Eu vou deixar uma composição minha, mas eu vou chegar lá, Esse disco aqui pra mim é o melhor disco do David Bowie. Eu também já ouvi Exaustão e é um dos discos que, tipo assim, eu tenho medo de ficar tocando na vitrola e de alguma forma ele riscar, porque eu tenho muitos ciúmes desse disco. Esse disco aqui eu falo que é a trilha sonora de Quem é o Will. Nossa, falei pouco, mas falei bonito. O Billy Idol, né, mano? And the midnight hour, she remember, oh, oh.
Nada a ver. Mas, enfim, esse disco aqui, pra quem assistiu a Aparição pra mim tem uma trilha sonora frenética, né? Esse filme. E o Billy Idol tocou muito, né? Eu acho que é o nosso Supla, é o nosso Supla e eu curto demais. Cara, se tem um disco que me remete domingo, macarrão, cerveja e visita dos meus amigos, é esse da Marina Lima. Eu vi um comentário bem escroto aí que a Folha de São Paulo fez sobre ela. Ah, mano, quando você não tem o que falar, cala a boca, velho. Cala a boca. Às vezes eu acho que essas pessoas tá fazendo algumas alterações no corpo, algumas cirurgias, né? Eu acho que o crítico que fez a crítica sobre o novo disco da Marina Lima, ele fez uma cirurgia que ele transferiu o ânus dele pra boca, pra disputar da onde saía mais cocô. Esse aqui é frenético, né, mano? Também é um disco de domingo. Ah, mas por que de domingo? Porque eu coloco esses discos geralmente quando tem visita em casa. Ah, Will, eu posso levar meu disco na sua casa? Pode, mano. Geralmente quando a gente fazia a festa do vinil, cada um levava um disco e escolhia uma faixa. A festa acabava quando rolava a faixa de todo mundo. Ou quando acabava o goró, né? Geralmente o baigon, que a gente chama de baigon. O que é baigon? Uma bebida horrível que a gente fazia no final da festa, ao som de John White, Missing You, que é pra dar uma acalmada no cérebro. E a gente misturava tudo as sobras dos copos. Não façam isso em casa, né? Enfim. E bebia. Nossa, cê é louco. I am missing you. Dokken, eu fui conhecer por conta do filme A Hora do Pesadelo 3, Dream Wars, a música do filme, né? Sweet Revenge, The Beauty Ranch, This Time, Break the Spell. Precisa falar? Gente, eu sou doido por esse cara aqui, por essa banda. Eu tinha um amigo, porque não tenho mais, que ele curtia muito essas músicas do AC/DC, e eu lembro desse cara colando em casa e tocando Thunderstruck, e eu falava que, tipo, mano, meu amigo tá chegando, e a música era meio que me remetia a isso, até a hora que ele aprontou, e aí eu não quis mais ideia com ele. Porque eu sou assim também, mano. Eu, tipo assim, eu vou falando. O dia que eu chegar no limite, eu cheguei no limite e já era, mano. É uma varada só de mão na cara e acabou. Ó, esse disco aqui também foi ouvido à exaustão. Eu gosto de Deep Purple, mas eu gosto de um disco que eu nem sei se ele chegou a ser lançado aqui no Brasil. Se vocês souberem, vocês comentem aqui. É um disco que eu gosto demais. É o Ao Vivo, de 1970, eu não lembro o nome do país. Eu escutei ele pelo Deezer. Eu não sou de ouvir música por streaming, só quando eu não tenho os discos, que a maioria são da Rita Lee, que eu tenho ouvido Rita Lee assim, religiosamente. Mas eu adoro esse disco aqui, cara. Burn me lembra dos períodos que eu me arrumava pra sair de casa. Saudade do tempo que não volta nunca mais. Bryan Adams, que eu lembro de uma amiga escrota pra cá, para não falar outra coisa, que não vale nem a pena citar o nome dessa desinfeliz, mas eu lembro dos bons momentos. Summer of the 69. Escroto é pouco, escroto sou eu. E Johnny Rivers, que eu não tenho muitas lembranças boas do meu pai, mas eu lembro que ele tinha esse disco. Esse disco eu paguei R$2,50. Tava na mão de um senhor, eu faltei chorar pro cara me dar. E eu falei, cara, se você quiser levar, você pode levar tudo. E o disco tá meio quebradinho assim do lado. Ele falou, mas tá meio quebradinho do lado. Eu falei, não importa, eu queria ter esse disco. Eu falei, é a única lembrança boa que eu tenho de um cara que foi super escroto comigo. Mas enfim, né? A hipotermia. Esse disco aqui eu ganhei da patroa da minha mãe, mas é disco de novela. Só que ele tem umas músicas aqui que eu curto. Umas, né? Praticamente 2, 3. Que é do Century Lover Why. Eu também tenho o disco solo como que fala? Acho que é EP, né? Quando vinha 2 músicas, 4 músicas, uma parada assim. E é mais por conta dessa música aqui. Spend my time, lost, love my life, forget to die. Ah, esse aqui, mano, nem precisa falar muita coisa não, né? Woman in Chains. Esse aqui me remete a um monte de pensamento, um monte de parada, assim,
Que disco frenético, cara, que disco frenético. Mas eu vou mostrar pra vocês um que eu ganhei de presente recentemente e que, olha, eu saí do cinema quando eu fui assistir Extermínio, a Parada dos Ossos lá, mano, releva, porque eu não vou lembrar, mas é o último Extermínio. Eu falei, cara, parece que eu ouvi Iron Maiden pela primeira vez na minha vida, que é o The Number of the Beast. Até deixei por último. Mano, esse aqui eu escutei. Cara, eu acho que eu passei a adolescência inteira ouvindo esse disco praticamente quase todos os dias. Eu tenho o CD desse disco, tá aqui em cima, só que eu queria o disco mesmo. E vocês estão ligados que eu não sei se é a palavra certa, mas antigamente, há um bom tempo atrás, antes de eu ter canal, a gente comprava uma fita de Super Nintendo, um aparelho antigo, até mesmo um disco de vinil, não era tão caro quanto é hoje. Eu não entendo aonde foi que isso foi se tornar caro. Se vocês souberem, também comenta aí. Ah, porque tá vindo a tecnologia. Mas quantos comentários que eu já vi aqui de fitas VHS, o pessoal vindo aqui me esculhambando. Ah, você já conhece Blu-ray, você conhece isso aqui. E assim, que momento que isso ficou caro? Em que momento que isso gourmetizou? Eu não sei. Eu juro que eu não sei. Mas esse disco aqui eu deixei por último, que eu tenho uma história bem frenética com ele. Lógico, acho que quem não conhecia Iron Maiden comprou por conta do Number of the Beast, porque é uma música frenética, teve a parada do protesto, mas nada foi do que o cara assistiu ali a Profecia de 1976, 76, e aí ele foi e escreveu a música. Não me peça pra falar nome de pessoas, porque eu não vou lembrar mesmo, mano. E eu tive também uma parada sinistra, né, na minha adolescência, com um padre aqui que fazia missa aqui no bairro. Eu fui fazer catequese e eu não me adaptei com as ideias que ali estavam sendo explanadas, e eu fui expulso, e depois fui fazer um encontro de jovens, eu só me compliquei ainda mais. Aí eu já tava ouvindo muito esse disco, eu vivia com o Discman, com esse disco, e aí a minha avó materna queria que eu fizesse uma confissão, e essa confissão foi muito escrota. O cara era um podrão, e aí eu, por algum motivo, por vários motivos, na verdade, tudo que eu passo na minha vida eu tenho um diário e eu anoto essas coisas, né? E por que você faz isso, Will? Porque geralmente é assim que eu componho. Eu aprendi a compor com a Rita Lee, e a Rita Lee aprendeu a compor com o Gilberto Gil e o Caetano, se eu não me engano. E são capturas de tempos, e eu deixo anotado. Quando eu fui revisitar agora esse diário aí, esse meu passado, por conta da terapia, eu pego e tento escrever alguma música em cima, fazer alguma composição, ou até mesmo uma partitura, e aí eu saio de banda em banda aí tentando vender meu trampo. É assim que eu sempre fiz. E esse disco The Number of the Beast, eu queria fazer alguma coisa, não vou falar que é um plágio, um Ctrl-C, um Ctrl-V sobre The Number of the Beast, mas eu queria ter também o meu The Number of the Beast, mas explanando as ideias, mostrando as ideias do que eu acredito, das coisas que realmente para mim são reais e são experiências. E por isso, antes de terminar esse vídeo aqui, eu vou deixar para vocês The Devil Witching, que é uma composição minha. Eu espero que vocês gostem. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo domingo 10 para 5 da tarde. E tchau. They told me he walks in fire, he rules below. But I have seen his face, and it looks just like us.
other side, but he's been here beneath your skin. No ritual, no sacrifice will cleanse what we deny. The darkest force you'll ever face is staring through your eyes. Not below, not above. He is made of fear and love. Twisted mind, broken will. That's the hand that kills. The devil lives in what we choose to be. In every act we justify. No chains can hold what we set free. No truth survives a willing lie. He's not a king of down below. No ancient evil sealed in sin. The greatest truth you'll never know. The devil lives within. Retrociner!